tem uma metodologia de criação e liderança chamada dança da indignação, e a gente pesquisa as potências do corpo através da indignação. E aí eu queria que a gente começasse a fazer, eu queria começar a minha fala propondo uma massagem. Uma massagem nessa região aqui, onde eu chamo de zona da dignidade. Respirem. E também é um lugar onde a gente deixa de estar com esse corpo curvado, esse corpo oprimido, esse corpo colonizado, para gerar um outro corpo, ó, abrir isso daqui e gerar essa dignidade, né? Olhar para frente, corpo para frente, peito para frente. Pode parar, respira fundo. Dá aquela emoçãozinha, às vezes as pessoas até sentem vontade de chorar, se quiser chorar, chorem, mas é um processo de limpeza, um processo de escuta desse corpo. Então, eu queria começar a minha fala trazendo essa perspectiva de que estamos no processo de descolonizar os nossos corpos. E cuidar da nossa zona da dignidade é importante para nos mantermos vivos e potentes na nossa luta aí, que é diária. Ok? Agora eu vou continuar. Podem sentar. A periferia sempre existiu e sempre existe, sobrevive a partir de ausências, né? E não, isso se mantém ainda muito firme, muito forte no que se diz as produções artísticas e culturais, e principalmente as produções teatro e dança que a gente tem pautado aqui no fórum. A gente, né, nós não tínhamos teatro, nós não tínhamos espaço cultural, nós não tínhamos estrutura para que a gente pudesse criar os nossos processos de fruição e criação em arte. Então começou-se a inventar e reinventar os espaços. Eu gosto muito de uma fala, né, o Sérgio Vaz fala muito disso, assim, de nós não chamamos de teatro, então a gente tem, mas nós temos o bar, né? E o bar, alguns bares de periferias hoje são grandes centros culturais. E eu venho de uma geração, né, finalzinho de década de 90, início dos anos 2000, de artistas jovens, que se aliou a um determinado espaço cultural, a um determinado quilombo, né? Para alguns eu chamo esse espaço que eu vou falar agora de quilombo, e eu sempre faço questão de citar, que tem a ver com a minha história, que é a Casa Popular de Cultura do Emirim, que era um espaço de liberdade de expressão. E ali, na Casa de Cultura, eu pude assistir e pude observar o quanto esse processo de escassez de investimento em políticas públicas, escassez de investimentos em espaços culturais, geraram e iniciaram esse processo das formações de grupos, né, das periferias. Então, assim, eu vivi esse momento de se identificar a importância de se criar rede, mas de se criar rede a partir de pequenos coletivos. Eram grupos que eles não sobreviviam naquilo, né? Cada um tinha que correr atrás do seu trabalho para poder ainda se manter vivo e manter aquela casa viva. E aí, quando o governo de esquerda assume o governo da cidade, e a gente começa a perceber um outro movimento que é a abertura de outros espaços culturais, de outras políticas públicas, né? Observa que há 10 anos atrás começam a surgir os coletivos, começam a surgir grupos de pesquisa. Eu acho que isso é importante frisar, porque eu pelo menos não me lembro que, assim, enfim, antes das políticas públicas, os grupos eles existiam, eles sobreviviam, já estavam, né, no seu processo de pesquisa, mas com a vinda das políticas públicas, essa pesquisa ela pode ser publicizada, as pessoas puderam falar um pouco mais publicamente do que estavam pesquisando e falar de forma tranquila. Estou pesquisando. E esses espaços eles começaram a ser referência na cidade e também
tornaram responsáveis para dar conta até de outras políticas públicas. E aí a gente começa a perceber um outro lugar, que é o lugar que a branquitude talvez possa ter tremido na base. Que a gente começou a disputar imaginário. E esse momento de reconhecimento e validação das pesquisas desses coletivos, né? Ao mesmo tempo, isso é muito esquizofrênico, porque eu até costumo dizer que depois que a Sansa Croma recebeu o primeiro fomento, a dança, eu senti que a gente tinha ganhado como se fosse um selo de qualidade, sabe, na festa. Mas não estou falando isso de forma positiva, não. Porque o trabalho já existia antes do fomento à dança chegar. O trabalho já existia há 6 anos, há 7, eu não lembro agora quando, mas já existia, já estava acontecendo na periferia, né? E por que o fomento à dança tem que, né, gerar esse selo de qualidade? E aí a gente percebe que quando esses coletivos periféricos, esses coletivos negros, os coletivos de dança negra contemporânea, enfim, diversas classificações aí, começam a disputar o imaginário, a gente começa a perceber e adentrar ainda mais essa crueldade que eu falo que a dança tem. E é uma disputa de imaginário que ela é constante. Qual a estratégia a gente tem hoje para enfrentar, enquanto grupos, enquanto coletivos, o que vem atravessando? Porque ao mesmo tempo que a gente teve esse boom, a gente cresce política pública, cria esse grupos, vai, fomenta e vai criando vários coletivos pela cidade. Agora a gente está retrocedendo. O momento de maior potência hoje é a convivência. Então, inclusive, eu acabei de postar a foto aqui do evento e coloquei assim: é em espaços seguros que eu quero estar. Então, acho que hoje estar aqui é estar em espaços coletivos, porque eu estou com os meus e as minhas. E pensar que os coletivos também como um espaço de convivência, e um espaço de reestruturação de estratégias de micropolíticas a partir da convivência. Que é olhar o olho no olho. Para mim, hoje é o que é mais importante. É a maior postura política que eu acho que a gente pode ter nesse momento. A gente lançou no final do ano passado esse livro, As Capulanas e Eu, com a colaboração da Dione Carlos. É um conjunto de textos refletindo sobre a última pesquisa e o último trabalho das Capulanas, CIA de Arte Negra, e também puxando uma linha ou algumas linhas de historicidade sobre o saber fazer artístico de pessoas de origem africana, etnicamente assinado, pessoas que assinam seus trabalhos como negros. E esse é um aspecto novo, ele não existia no passado mais remoto. O termo teatro negro, a primeira vez que foi utilizado, foi nos Estados Unidos, por descendentes de africanos lá, que passaram a usar essa linguagem para refletir sobre a sua condição dentro de uma sociedade colonial. Então, em certa medida, assinar uma certa criação estética como negra tem a ver com uma percepção do mundo a partir de um dado histórico, que é a colonização. Essas pessoas certamente nunca viram a si mesmas como objetos, como máquinas, como coisas, como peças. Certamente, nas civilizações africanas e nos outros povos sob domínio, havia um termo, uma palavra, para falar de si como pessoa. Na África Central, a palavra para falar de si como pessoa era Ubuntu. Em meados do século XIX, pegaram técnicas, jogos,
formas de escrever texto dos europeus e introduziram palavras africanas, corpos negros, formas de conceber a humanidade que eram de origem africana e interferiram numa certa realidade social de uma sociedade colonial, que era os Estados Unidos. Então, o Lima Barreto, no seu diário íntimo, quando ele tinha 19 anos, expressou o desejo de escrever um romance épico sobre os seus ancestrais no Brasil, tratando especificamente da escravidão e da luta pela liberdade. Em 1905, Lima Barreto publicou o seu primeiro livro de dramaturgia, onde tinha um texto completo e um texto incompleto. Esse texto incompleto é a primeira peça onde os personagens construídos pelo dramaturgo, esse Lima Barreto, são negros, tratam de uma historicidade negra e de um imaginário negro. Isso foi feito de forma intencional. Essa reivindicação histórica, estética e filosófica, ela tem a ver com a nossa perspectiva de futuro. Um teatro negro é um desenho ainda não decifrado do futuro. Mesmo quando ele fala excessivamente do presente ou do passado, ele não está dedicado a conhecer o passado e nem o presente. As formas negras contemporâneas são, em primeira instância, criptografias que serão desveladas daqui a 200 anos. São tramas de desejo. E esses desejos, em primeira instância, têm como postulado filosófico o reconhecimento de que os humanos são diversos, são múltiplos. Não do ponto de vista biológico, porque isso é fácil constatar pela aparência. Mas nós somos diversos segundo essas criptografias, porque sentimos o mundo de forma diferente. Em 2013, nós estávamos aqui, como eu já disse, e revelamos para São Paulo que nós tínhamos uma trama. Nós tínhamos desejos conectados. E isso começou a produzir algum incômodo em grupos sociais e raciais específicos que controlam os lugares de poder, de expressão, de recursos econômicos e de recursos políticos na cidade de São Paulo. Os grupos negros que emergiram em São Paulo no começo do século XXI passaram a disputar com os grupos historicamente privilegiados parte do resíduo financeiro que é aplicado nas formas de entretenimento, arte e cultura. Disputar com os grupos racialmente privilegiados esse recurso financeiro gera um tipo de tensão não muito compreensível e nem sempre revelada, que é a desnaturalização das desigualdades.
o racismo como sistema simbólico, ele torna-se razoável para aquele que é vítima, mas também aquele que é privilegiado, como algo que sempre foi assim. E o que sempre foi assim é imutável. Quando nós revelamos para a cidade que nem sempre foi assim, ou que não deveria ser assim, nós deslocamos os ícones de interpretação da realidade. E ao fazermos isso, produzimos um ruído. Esse ruído, às vezes, não está na superfície, ele está no subterrâneo. O ruído que vem do subterrâneo é nós, descendentes de africanos, construímos essa sociedade, construímos essa cidade. E não aceitamos mais participar dessa cidade, dessa sociedade de forma subalterna. E para isso estamos utilizando os objetos cênicos, os jogos de palavras, os corpos, os espaços, as geografias. Nós desarranjamos as geografias e os objetos para revelar uma realidade que nos nega, como indivíduos e como coletividades. Que esse impacto, né, que a gente vê a partir desses coletivos, ele tem muito a ver também com o movimento nacional, né, no qual o Fórum está inserido, né, o Fórum Nacional, que de 2005, e que trazia mais de 70 grupos mapeados pelo Brasil. Então, foi muito importante esse momento, né, do primeiro Fórum Nacional, porque ele, de alguma forma, mostrava aí uma potência de cena, dando para os nossos iguais a esperança de que as coisas estavam mudando e que, portanto, havia um movimento que não era solitário, né? Então, eu acho que a grande questão assim, foi que em algum momento a gente percebeu que a gente não estava fazendo coisas sozinhos, nós não éramos os únicos sozinhos a lutar contra uma... Né? Teve um momento em que a gente percebeu que a gente era um coletivo de pessoas espalhados por vários lugares do Brasil. E isso também tem a ver com um momento histórico aí, como a Gal trouxe, de algumas conquistas que também foram movidas por uma pressão popular. Então, todos os movimentos negros que vêm fazendo pressão há várias décadas e que tiveram também o teatro e a dança como principais aliados na construção desse desenvolvimento do movimento negro, né? Dos movimentos negros. E a gente tem uma característica em São Paulo, que é a política dos editais, né? E que, de alguma forma, esses editais, eles não levam exatamente em consideração as nossas especificidades, eles não foram pensados por nós. A proposta pode ter sido pensada por nós, mas a elaboração deles não é pensada por nós. Então, de alguma forma, essa política de editais, aí estou falando de capital, tá? Ela força que a gente se veja, de alguma forma, como inimigos uns dos outros, né? Porque o edital, o fomento, de 16 grupos, entra 1 ou 2 grupos no máximo. Estava fazendo as contas ontem, um grupo de 16 é 6,2%. Né? Então, eu estou, de alguma forma, disputando uma única vaga.